Muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a biofábrica Método Wolbachia, instalado na região oeste de Belo Horizonte. Essa fábrica vai produzir uma das principais tecnologias no combate à dengue e faz parte das obrigações da Vale, que foram estabelecidas no acordo judicial para reparar os danos do rompimento das barragens da mineradora em Brumadinho em 2019. Aqui no estúdio do TVMP, eu tenho as companhias do promotor de justiça Leonardo Castro Maia, coordenador estadual das promotorias de justiça de habitação e urbanismo do MPMG, e da gerente de projetos da World Mosquito Program Brasil, Ana Carolina Rabelo, especialista em vigilância em saúde e controle de vetores. Sejam muito bem-vindos aqui na TVMP, é um prazer recebê-los. Doutor Leonardo, o senhor então participou do evento da entrega das instalações da biofábrica e também participou do acordo judicial que estipulou então a criação da biofábrica. Quais foram as tratativas desse acordo com a mineradora Vale? Perfeitamente, Cristiane, também Ana Carolina e os que nos assistem, uma satisfação participar, né, do programa. Essa questão da biofábrica, ela até antecede o próprio acordo, embora ela esteja prevista no acordo. Já havia uma percepção que, diante da magnitude, né, da dimensão desse desastre que atingiu toda a bacia, 26 municípios, haveria um impacto muito grande na saúde das pessoas. E até em razão da experiência vivida no outro grande desastre de Mariana, também uma preocupação com as doenças transmitidas, né, pelo mosquito. São várias doenças. A gente agora passa por um período de dengue, né, mas é bom lembrar que outras doenças também podem ser transmitidas, como febre amarela, zika. E um desastre desse, ele afeta muito a comunidade e até a imunidade das pessoas, porque as pessoas ficam com uma deficiência muito grande. São aspectos psicológicos envolvidos, né? Muita angústia, dor. E desde do outro evento, havia essa percepção de que seria interessante, numa forma de diminuir a vulnerabilidade dessas populações, reduzir a vulnerabilidade e incrementar a resiliência, a capacidade de passar por esse tipo de evento, que houvesse um investimento forte em saúde. Então, a biofábrica ela entra como um componente importante dessa estratégia, que é uma estratégia de reparação. Também aliada a uma outra princípio que está no acordo, que é o fortalecimento do serviço público. Existe um anexo do acordo específico, que não é o da biofábrica, mas existe um anexo para o fortalecimento do serviço público. Mas essa lógica de fortalecimento, ela permeia todos os anexos, todas as partes do acordo. É um princípio de interpretação do acordo, inclusive de preenchimento de lacunas que eventualmente possam acontecer no âmbito do cumprimento. A Vale é responsável pela construção do prédio? A Vale foi responsável pela construção, né? E agora vai entrar uma outra fase, né? Que é a fase de equipar esse prédio, né? De colocar equipamentos e também a própria custeio da equipe, né? Mas o acordo ele divide as obrigações da empresa poluidora, da empresa responsável, que é a Vale. E aí é bom lembrar que mesmo antes do acordo havia uma condenação judicial, né, que foi produzida no âmbito da ação que propiciou o acordo. Mas essa era uma condenação genérica, ela não tinha especificamente quais as obrigações deveriam ser feitas. E a empresa ela tem obrigações de fazer e obrigações de pagar. Então a biofábrica ela se encontra nesse contexto. Ana Carolina, explica para a gente o que é, então, uma biofábrica. Certo. Primeiro, agradecer pela oportunidade. Uma biofábrica, então, é o local onde são produzidos os mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, né, para que eles sejam liberados nas cidades que serão contempladas dentro do acordo de reparação. São, né, Brumadinho e mais 21 cidades localizadas na bacia do rio Paraopeba. Né, e nesse espaço onde a obra foi concluída, nós temos o ciclo completo de produção desses mosquitos com Wolbachia, né? Então, desde a produção de ovos até a fase de mosquitos adultos, para que a gente possa liberar em campo e proteger a saúde das pessoas que vivem nesses locais.
Importância enorme dessa fábrica, né, doutor Leonardo? Sim, sem dúvida. Ela desonera, né? Quer dizer, no momento que ela começar a produzir, esses mosquitos forem introduzidos e gerarem a diminuição da transmissão, a gente tem que imaginar que ela desonera o sistema de saúde, né? Com uma série de cuidados, internações e permitindo que esforços do sistema sejam dirigidos para outras atividades, para outras necessidades. Além do que ela assegura também a preservação, né, da saúde da vida, porque essas são doenças graves, né, que muitas vezes elas chegam até a causar morte, né, do paciente. Então, é uma estratégia, né, e uma forma de compensação de danos, porque a gente fala que nós estamos trabalhando com danos irreparáveis, inestimáveis. Então, os danos que aconteceram ali, naturalmente, essa iniciativa e todas as demais do acordo, elas não são iniciativas, nunca estarão à altura do que se perdeu. Mas é uma iniciativa que tem um potencial de salvar vidas. Então, ela é uma atividade realmente muito meritória, né? Um programa muito interessante. Qual o órgão responsável pela gestão da biofábrica? Então, a biofábrica ela será de responsabilidade da Fiocruz, né, do WMP Brasil, junto à Fiocruz, e também com um acompanhamento da Secretaria Estadual de Saúde, que representa o governo do Estado de Minas Gerais dentro dessa parte do acordo. Foi entregue, então, um prédio, mas ainda falta a instalação dos equipamentos? A conclusão da obra ela foi um marco importante para todos nós, né? E agora a gente inicia uma nova etapa, que são as tratativas para a obtenção das licenças obrigatórias para o funcionamento da biofábrica e também o repasse do recurso financeiro, né, como o doutor Leonardo colocou, para que a gente possa, então, equipar todo o espaço, né, contratar a equipe para aí sim a gente ter o início efetivo da operação dentro da biofábrica. Tem a previsão, então, do início? Até janeiro de 2025, né, a expectativa que a gente tem aí de prazo para início da produção efetiva dos mosquitos com Wolbachia dentro do espaço. E é necessária uma equipe especializada, né, Ana Carolina, dentro da biofábrica. Sim, nós já temos uma equipe especializada hoje, né? A gente já trabalha em algumas cidades no Brasil, o método também ele está presente em 14 países ao redor do mundo, né? Então, nós seguimos as diretrizes do World Mosquito Program Global, né? E vamos capacitar aí novos colaboradores para atuar na produção dentro desse espaço. A gente faz, então, agora o nosso primeiro intervalo, é bem rapidinho, continua com a gente. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a conversa gira em torno da biofábrica instalada em Belo Horizonte. Ela vai ajudar na redução de transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela por meio do método Wolbachia. Ana Carolina, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa bactéria Wolbachia. Ela é comum em todos os insetos? A Wolbachia ela é comum em insetos, né? Então mais de 60% dos insetos da natureza já nascem com a Wolbachia. O Aedes aegypti ele não nasceu com a Wolbachia, mas essa foi uma grande descoberta feita pelos cientistas na Austrália, né? Onde a Wolbachia ela foi inserida nos ovos do Aedes aegypti de forma natural, sem nenhum processo de modificação genética, né? Foi por uma microinjeção com uma agulha bem fina. E a partir do momento em que o Aedes aegypti nasceu com a Wolbachia, ele perde a capacidade de transmitir doenças para as pessoas. Vamos explicar direitinho como é que é esse método, Wolbachia? Certo. O método consiste, então, na liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia em campo para que se reproduzam com os mosquitos locais que existem ali naquele território e seja estabelecida, então, uma nova população, né, de mosquitos com Wolbachia não transmissores de doença, né? Lembrando que a fêmea do mosquito ela passa a Wolbachia para os seus descendentes. Então, isso garante a autossustentabilidade do método e reforçando que é um método natural, seguro e eficaz. Pois é, não há modificação genética nos mosquitos? Não há nenhum processo de modificação genética, nem na Wolbachia e nem no Aedes aegypti. E qual que é a estimativa da produção semanal? Essa estimativa de produção semanal ela está sendo calculada de acordo com uma divisão em fases, né, das cidades que serão contempladas dentro do acordo, mas a gente tem uma capacidade aí de cerca de produção de mais de 2 milhões de mosquitos por semana, para que a gente possa atender as cidades e as pessoas que vivem nesses locais.
E os mosquitos eles serão soltos em qual região? Será feito um estudo? Certo. Nós passamos por uma etapa importante de planejamento, que é o mapeamento do território, né? Então, a gente mapeia cidades e faz realmente um grid de liberações, né? São pontos no território onde a gente faz as liberações por meio dos tubos, que contêm mosquitos adultos, e a proposta mesmo, o intuito desse projeto dentro do acordo de reparação é contemplar todo o território dessas cidades que serão contempladas. Como que é feita essa soltura? São colocados em tubos? Isso, a gente coloca, né, os imaturos do Aedes aegypti com Wolbachia, que são nas fases de larvas e pupas, nesses tubos, e a gente libera, então, cerca de 200 a 250 mosquitos por tubo nesses pontos que são georreferenciados no território, né? Então, o veículo vai passando e o nosso colaborador faz, então, né, a abertura do tubo e os mosquitos saem ali no território. Vamos falar, então, desses colaboradores? A comunidade pode participar, então, dessa soltura? A comunidade ela é envolvida desde o início do processo, porque a gente faz uma etapa importantíssima que é chamada de engajamento comunitário. O engajamento comunitário ele tem como objetivo envolver a população por uma questão mesmo de respeito, de transparência. A gente apresenta o método Wolbachia como uma ferramenta complementar, né? E a população ela nos auxilia, inclusive sendo multiplicador dessa informação, para que a gente possa divulgar a importância do combate às arboviroses dentro do território. Doutor Leonardo, é importante dizer, então, que é um método que vai complementar esse controle da dengue, né? Sem dúvida. O método, existem várias estratégias para combater, né, a doença. E parte delas, na verdade, é baseada na eliminação do mosquito, como, por exemplo, controlar os pontos, né, em que ele se reproduz, né? Esse método é um pouco diferente, porque, na verdade, o ideal é que esses mosquitos que vão ser introduzidos, eles não sejam imediatamente combatidos, eles não sejam combatidos, né? Mas os métodos são complementares, então, o método da biofábrica, ele não vai, de forma alguma, comprometer, ou não deve comprometer, o envolvimento da população no controle dos focos, né, de mosquito. Que esse controle ele é essencial para reduzir essa reprodução, né, dos mosquitos, que são os vetores, né, para causar a doença. É importante também considerar como essa estratégia ela se complementa com outras que são propiciadas pelo acordo, porque o acordo ele tem, como eu disse, vários anexos, né, e ele tem anexos destinados aos municípios. Existe um anexo específico para o município de Brumadinho, que é o anexo 1.4, o anexo dos municípios da Bacia, que é o anexo 1.3, e nesses anexos houve, que são os valores, eles foram priorizados em consulta popular, e o vencedor na priorização, o principal assunto que as pessoas querem que seja cuidado é a saúde. Então há, paralelamente à biofábrica, um forte investimento de recursos do acordo recebidos na compensação, no equipamento de equipes de saúde e que, de certa forma, complementam também em outras frentes, até mesmo com instalações, né, médicas, unidade de tratamento intensivo, equipamentos médicos e assim por diante, sempre nesses municípios, né, nos municípios que foram atingidos, nas pessoas que foram atingidas. Um outro ponto que eu acho importante destacar é como a participação social que está envolvida nesse processo e nessa iniciativa, ela é também um princípio, junto com o fortalecimento do serviço público, do acordo. É essencial que a população participe dessas iniciativas. Participou priorizando os projetos, participa na execução e no acompanhamento das medidas, até para fiscalização, né? Dado que o Ministério Público é uma entidade de fiscalização, mas ela funciona de forma muito mais eficiente se houver o concurso, né, dos destinatários, né, dessas medidas de compensação. A gente está falando de difusão da informação, né, gente? Sem dúvida. A informação tem que circular. Com a informação vem a educação. Tudo passa por aí, né, Ana Carolina? Com certeza. A gente sempre reforça, muito importante a fala do Dr. Leonardo, nessa questão de que é uma estratégia complementar. Então, a população ela precisa continuar eliminando os criadores do mosquito. Os governos locais eles precisam manter as atividades de controle vetorial que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. E a gente tem outras estratégias, né, como o método Wolbachia, que é uma ferramenta inovadora,
que vem para se somar a essas outras ações, né, no intuito aí da gente ter esse manejo integrado e uma redução mais sustentável dessas doenças. O método ele já foi testado em quais regiões do Brasil? O World Mosquito Program ele está presente em 14 países ao redor do mundo. E no Brasil, a gente já trabalha em 5 cidades, né, que são Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Petrolina, em Pernambuco, partes do Rio de Janeiro e partes de Belo Horizonte, e Niterói, que foi a cidade 100% coberta, né, a primeira cidade 100% coberta, e que a gente já tem resultados excelentes aí comprovando a eficácia do método nessa cidade. Pois é, eu ia perguntar justamente qual que é a eficácia comprovada. Na Indonésia, a gente teve um estudo extremamente importante, que é um estudo controlado randomizado, considerado padrão ouro na área de estudos epidemiológicos, comprovando a redução de 77% dos casos de dengue e 86% das hospitalizações, que é um dado também muito importante. E no Brasil, em Niterói, a gente já tem também publicados os resultados de redução de 77% dos casos de dengue, 40% dos casos de zika, e 60% dos casos de chikungunya. Então, assim, dados também importantes e um impacto né, assim, importantíssimo aí na sobrecarga que é causada, né, nas unidades de saúde, nos hospitais como um todo, durante essas epidemias que a gente tem passado. A gente faz agora o nosso último intervalo, voltamos já já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. O assunto é a instalação no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, da biofábrica onde serão produzidos mosquitos Aedes aegypti, uma bactéria que impede o desenvolvimento dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Doutor Leonardo, há interesse de expandir a produção desses mosquitos para outras regiões do nosso estado? Sim. Então, o acordo, o foco dele são as áreas atingidas pelo desastre, são os 26 municípios, né? Mas, naturalmente, uma vez até que os mosquitos sejam disponibilizados, sejam colocados nesses municípios e o programa atinja as suas metas, nada impede. Então, essa estrutura, como tantas outras que provêm do acordo de Brumadinho, elas ficarão como uma espécie de legado até em memória das vítimas. É importante até frisar que todas as intervenções, todas as obras e iniciativas do acordo, elas contêm nos prédios ou nos equipamentos uma placa de identificação das 272 vítimas fatais. Nós temos muitas vítimas ao longo da bacia, mas nós temos 272 vítimas fatais, né, que foram colhidas pela passagem da onda de vazão, né, de rejeitos. Então, a própria biofábrica, ela contém essa placa em homenagem, e essas iniciativas, de certa forma, prestam memória, né, uma homenagem a essas vítimas, exatamente, para que isso não seja considerado em vão e que seja uma constante lembrança de algo que não deve se repetir, né? Então, esses equipamentos, como a biofábrica, aliás, a própria iniciativa de fortalecimento do serviço público, porque, de fato, numa extensão tão grande, numa dimensão tão grande que foi atingida, de pessoas que foram atingidas, há uma dificuldade muito de identificar pessoas ou classe. Os pescadores, os que dependem do rio, as pessoas que abastecem. Há uma dificuldade grande. Então, essas estratégias, essa, por exemplo, tem um grande mérito, que o mosquito, né, o agir sobre a transmissão, impedindo que a transmissão dessas doenças aconteça, ela não tem endereço certo, né? Então, ele vai alcançar primeiro a bacia. Sim. E, naturalmente, depois, essa produção poderá ser, sem dúvida alguma, né, deve ser expandida, né, para que essa biofábrica continue prestando serviços para uma área maior, para todo o país, até para outros países vizinhos, se for o caso, né? Na Carolina, construir uma biofábrica, ela exige equipamentos especiais, profissionais especializados. Queria que você comentasse a importância de políticas públicas que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento de soluções
biológicas. Como a gente comentou, né, no outro quadro, a importância desse manejo integrado, né, um conjunto de esforços para que a gente possa realmente alcançar essa redução da transmissão das doenças, né? Então, além das ações que já são feitas, os investimentos em ciência, né, em pesquisa, no desenvolvimento de vacinas, na implementação de estratégias inovadoras, né, e mais sustentáveis, realmente é importantíssimo para que a gente consiga atingir, alcançar essa redução dessa transmissão das doenças e levar mais saúde para as populações. Gostaria de escutá-lo também, doutor Leonardo. Como eu disse, essa estratégia de fortalecimento do serviço público ela é baseada justamente nessa questão que foi formulada. Veja que, além da biofábrica, como eu disse, o acordo, por exemplo, ele tem um outro programa especial, a gente considera esses como programas especiais. Nós temos programas especiais de reforço das estruturas de defesa civil, do Corpo de Bombeiros, mas o ponto que eu queria chegar nessa questão do desenvolvimento de estudos, né, de políticas, é o estudo que o acordo contém, que é o estudo de avaliação do risco à saúde humana e risco ecológico. Então, esse estudo que está em curso, que é um outro projeto especial do acordo, ele tem justamente esse caráter prospectivo. Ele está pesquisando, então, além dos danos conhecidos, que foram aqueles que, de certa forma, ensejaram o acordo, né, e a definição dessas estratégias e dessas cláusulas, existe uma preocupação com o que nós não conhecemos, com o desconhecido. E o desconhecido é objeto de várias iniciativas, entre elas esse estudo de avaliação de risco, a saúde humana e risco ecológico, que está em curso. É importante também a gente considerar, no final do ano passado, em dezembro agora desse ano, nós tivemos uma inovação legislativa muito importante, Lei 14.750, salvo engano. Ela introduziu obrigações para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, no âmbito dos desastres. Então, o SUS ele tem que fazer, por exemplo, pesquisas e estudos epidemiológicos, porque, como a gente estava aqui considerando, esses eventos e desastres, eles causam alterações, às vezes, até no meio ambiente urbano. Nós estamos agora testemunhando desastre grave no Rio Grande do Sul, e essas águas agora estão baixando. Mas dali existem uma série de outras consequências, como, por exemplo, transmissão de doenças, porque as águas vão ficar empoçadas. Existem outros vetores de outras doenças, né? Roedores e uma série de coisas que tem que continuar sendo acompanhada na sequência desses eventos, desses desastres trágicos. E no caso aqui não é diferente, né? Então, a biofábrica é uma iniciativa chave, assim, importante nesse campo de inovação, né, tecnológica. Ela está introduzindo uma nova abordagem, ou intensificando, porque ela já existe, mas existem outras iniciativas também que concorrem nesse mesmo sentido no âmbito dos desastres, da prevenção e da reparação agora, né, dos desastres. Doutor Leonardo, qual que é a avaliação que o senhor faz da atuação do MP ao longo desses anos, né, desde 2019 até hoje, para conseguir a reparação dos danos? Bem, eu considero, primeiro, que o Ministério Público ele aprendeu muito com as experiências, infelizmente aprendeu com o sofrimento, né? E o Ministério Público, nas suas várias áreas de saúde, de meio ambiente, habitação e urbanismo, criança e adolescente, educação, entre tantas áreas, patrimônio público, todas elas envolvidas, por exemplo, nesses desastres, ele desenvolveu um know-how, assim, um conhecimento para lidar. Naturalmente, isso é um aprendizado eterno. Então, não há agora pronto, estamos muito bem, não estamos, corremos risco. A nossa sociedade é uma sociedade de risco. Mas nesse contexto de tantas incertezas que a gente vive, a instituição ela vem somando, né, com outras. Um dos aprendizados, eu falo que existem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e um deles é a eficiência das instituições. Então, é muito interessante ver como houve uma maturidade, um ganho de maturidade desde os primeiros desastres, e não é Mariana o primeiro, tivemos outros rompimentos
de mineração, mas desastres também causados por eventos, né, climáticos, que nós enfrentamos vários também. O próprio desastre de Brumadinho, nos anos seguintes, a gente teve as maiores chuvas assim, históricas na bacia do Paraopeba, e essas chuvas, elas, inclusive, fizeram com que os rejeitos alcançassem outras áreas que não haviam sido alcançadas quando houve a passagem da onda de evasão, da onda, né, de rejeitos. E então eu percebo que há sim um ganho de maturidade até no lidar com as outras instituições, na busca até de soluções como essa, autocompositiva, que é um acordo. Nem sempre é possível fazer acordos, né? Mas quando possível, o Ministério Público ele tem aperfeiçoado a atuação dele para conseguir acordos sejam melhores para todos, para as vítimas, até para as próprias empresas poluidoras, na medida em que eles conferem segurança jurídica, né? Uma certeza de como vai ser conduzida a reparação. Essas iniciativas, elas envolvem um desdobramento de ações, de obrigações de fazer, de obrigações de pagar. Na verdade, esses acordos, eles ensejam a necessidade de uma série de outros acordos para execução. E então há também aí um ganho, né, de conhecimento nessa área e sempre, infelizmente, estamos ainda correndo atrás, né, dos prejuízos, porque vivemos numa sociedade cada vez mais perigosa, cada vez mais riscos, né, até em razão do desenvolvimento tecnológico, de coisas novas, de complexidade da sociedade. Mas esse que é a minha percepção, pelo menos particular, do que acontece. Agradeço muito a presença de você, sucesso na Biofábrica. Obrigada. E eu agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.